A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início à nossa quinta e última aula da disciplina Antropologia Cultural do Novo Testamento. Nesta aula nós abordaremos alguns aspectos culturais ligados à figura feminina ou à figura da mulher que podemos observar. E nesse caso, não apenas no Novo Testamento, mas faremos aí algumas conexões necessárias com o Antigo Testamento, uma vez que muitos aspectos ligados à figura da mulher estão presentes desde a origem do pecado, lá em Gênesis 3. Porém, o pressuposto para a nossa abordagem está no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, quando o apóstolo escreve: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então convém lembrar que quando nós falamos de cultura, nós falamos da ação do homem, a ação humana, de criar, pensar, normatizar, instituir. Sendo assim, tais ações são passíveis, como nós observamos na história, em toda a história, a partir do pecado. Essas ações humanas são passíveis de graves problemas relacionais, como nós vemos quando falamos sobre o racismo, o machismo, a xenofobia, que essa conduta contrária muitas vezes a grupos diferentes. Não se trata apenas de um medo, mas algo que impulsiona muitas vezes as pessoas a atentar contra a vida de alguém de um outro país, por exemplo, de um outro povo. E também deturpações culturais que nós vimos nas relações humanas, em relações com o sagrado ou com Deus, que podem ser vistas, por exemplo, no paganismo, na crença ou em algumas correntes como o ateísmo, o panteísmo e tantas outras correntes filosóficas religiosas que revelam o problema que o pecado trouxe para a humanidade. Então, no contexto social bíblico do Antigo e do Novo Testamento, é notório a dominação da figura feminina, seja no ambiente político, na relação, podemos dizer, no contexto exterior, no contexto social, bem como no contexto privado ou no contexto familiar, interno. E nesse sentido, temos aqui um outro pressuposto para a nossa reflexão, que é o Gênesis 3,16, quando Deus disse à mulher: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, o que vemos na história da humanidade é consequência justamente desse contexto aqui, do julgamento de Deus naquele momento em que Adão e Eva desobedeceram à ordem do Senhor. Então, o pecado provocou desordens em todas as esferas da vida humana, tanto na sua relação com Deus, com a natureza, ou seja, com o meio ambiente natural, com as relações com os animais, bem como com as interações pessoais ou nas relações interpessoais. Então, no aspecto interpessoal, nós vemos como no princípio, desde o princípio, nós vemos pessoas atentando contra a vida das outras, como no caso de Caim, que matou Abel, no caso de Lameque, que também era um assassino. E, como nós vimos, o pecado trouxe graves problemas para a humanidade, mas afetou duramente a mulher. É o que vemos ao longo da história, quase que uma desumanização da mulher. Aliás, em alguns contextos, até mesmo no contexto judaico, como nós veremos, se questionava se a mulher de fato tinha alma.
E aí, né, nós falamos da desumanização da mulher, né, tendo em vista, né, o papel, né, secundário, despersonalizado, inferiorizado, o qual ela foi submetida desde a antiguidade. Isso, né, com raríssimas exceções. A história mostra, por exemplo, na sociedade espartana, uma sociedade contexto ali, né, da região da Grécia Antiga. Nós vemos que as mulheres tinham, né, uma relativa liberdade, participação social, uma certa influência ao lado, né, dos homens. Também há indícios de que entre os povos vikings a mulher também tinha uma presença mais efetiva na sociedade, até mesmo, né, nos governos. Porém, são questões raras, são exceções que a história traz para nós. Convém salientar, né, que não será objeto do nosso estudo, nesse momento, a abordagem sobre a liderança das mulheres na igreja contemporânea. Ou seja, não é objetivo nosso, né, tratarmos sobre, por exemplo, o papel da mulher na liderança da igreja ou o pastorado feminino, mas algo específico das questões culturais que vemos no Novo Testamento que afetaram a relação com as mulheres, inclusive isso no contexto da igreja. Então, a posição da mulher no judaísmo, como nós já nos referimos, a posição, né, da mulher no judaísmo é absurdamente desfigurada, uma vez que em casos extremos ela era despersonalizada, maltratada e inferiorizada, né, entre outras ações, né, contra a mulher. Russell Norman Champlin ele registra, né, algo relacionado ao judaísmo, que no judaísmo não era permitido que as mulheres estudassem a lei de Moisés. Como nós vimos na aula anterior, havia um lugar específico para as mulheres, né, na sinagoga. Então, ou seja, as mulheres não estavam no mesmo lugar ou não participavam do culto no mesmo lugar que os homens. Então era nítido que a posição da mulher no judaísmo era inferior à dos homens, chegando até o absurdo de alguns judeus questionarem se a mulher tinha alma. Norman Champlin também fala, né, é entristecedora a verificação do fato de que as mulheres nas sociedades pagãs eram mais estimadas do que no judaísmo, de fato. Em pensar que em alguns lugares as mulheres eram bem tratadas, eram valorizadas, em lugares onde não se temia o Deus verdadeiro, enquanto que entre o povo judeu as mulheres eram tratadas muitas vezes, né, como objetos. No mundo greco-romano, algumas mulheres eram nomeadas como magistrados, presidentes de competições esportivas. Isso pode-se dizer, né, no contexto espartano, por exemplo, e, em alguns momentos, até mesmo chefe de sinagoga. Sinagoga é esta em que as mulheres ficavam num lugar reservado, mas há registros da história em que certas mulheres foram chefes de sinagoga, algo que assustaria muitos judeus mais radicais. Então, na cultura judaica, as mulheres haviam sido reduzidas a virtuais propriedades de seus respectivos maridos. Isso é algo que o teólogo Russell Norman Champlin registra em sua enciclopédia. E quanto à mulher, a concepção ou o trato da mulher no cristianismo? Nós vemos que as mulheres tiveram uma participação bem ativa no ministério de Jesus. O Novo Testamento revela, né, como as mulheres serviam Jesus, serviam a igreja e também os discípulos na grande comissão ou na proclamação do evangelho partindo de Jerusalém. Então,
nós vemos aqui, né, algo relevante nessa perspectiva, né, da presença da mulher no contexto do Novo Testamento. Né? Primeiro, né, o papel das mulheres na igreja geralmente é considerado como uma exceção, né, não uma expectativa. Então, isso aqui é algo relevante de nós considerarmos, né, na questão da participação das mulheres no ministério de Jesus em função desse entendimento, né, ou dessas práticas, dessa conduta relacionada às mulheres. Segundo, né, focar exclusivamente no cargo de presbítero, que é limitado aos homens, pode nos distrair dos ministérios tão diversos e gratificantes dos quais ambos os gêneros podem participar. De fato, isso é algo que pode ser visto, é o caso de Dorcas, por exemplo, uma mulher que auxiliava muito aos necessitados no seu tempo. Terceiro, é possível que a igreja tenha baixa expectativa de nossas irmãs cheias do Espírito Santo, considerando seus dons abundantes e sua parceria essencial no Evangelho. Então, essas perspectivas aqui, para nós pensarmos, né, como que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela trata, né, e deve tratar a mulher, apesar das imposições culturais que também são reveladas aqui nos livros do Novo Testamento. Então, as mulheres são destacadas desta maneira no Novo Testamento como pessoas generosas, mantenedoras generosas, como nós falamos, né, cuidando, providenciando coisas. Nós vemos mencionando na Bíblia, né, a Febe, Priscila, Lídia, são mulheres tementes a Deus, como Dorcas também, nós já falamos que eram pessoas que trabalhavam na obra do Senhor, trabalhadoras fiéis na obra do Senhor, eram pessoas que instruíam seus filhos, pode-se dizer mestres ou mestras, né? Vamos colocar o termo adequadamente, mestras inspiradoras, como é o caso de Lloyd e Eunice, que instruíram a Timóteo nas Sagradas Letras ou na Palavra de Deus. Eram evangelistas também fiéis, como nós vemos o caso de Lídia, Maria Madalena, a própria mulher de Samaria, né, a mulher samaritana também, uma mulher que levou a mensagem do Evangelho. Eram pessoas parceiras corajosas, como no caso de Priscila, que era esposa de Áquila, que serviram, né, o apóstolo Paulo. Eram cuidadoras empáticas, pessoas que cuidavam, não apenas, né, servindo os discípulos, mas os cristãos. A palavra também utiliza o termo diaconisa, né, para se referir a essas mulheres servas do Senhor. Podemos ver, né, nessas mulheres exemplos dignos, né, de pessoas que são piedosas, tementes ao Senhor, algo que é dito acerca das mulheres. Uma consideração interessante que o Norman Champlin, Russell Norman Champlin faz, que é a seguinte: muito equivocadamente, a recomendação apostólica de que as mulheres deveriam manter-se caladas nas reuniões das igrejas tem sido interpretada por alguns como se fosse uma indicação de que os apóstolos tinham preconceitos contra as pessoas do sexo feminino. Devemos entender algumas expressões ligadas à figura feminina como expressões do contexto, não como mandamentos ou doutrinas que deveriam ser perpetuadas, ao que infelizmente se tornaram perpétuas ao longo da história, impedindo as mulheres de serem mais participantes na igreja ou na sociedade. Assim, né, considera ainda o Champlin, embora as instruções de Paulo acerca das mulheres possam parecer um tanto quanto severas, não devemos esquecer que ele falava para uma geração que tratava as mulheres com muito maior limitação e imposição, e que ele não queria que as mulheres crentes fossem consideradas levianas, porque justamente para não se espelhar, né, nas mulheres, né, de um contexto, né, pagão, que muitas vezes desonrava os seus maridos. Então, o que Paulo, nós vemos aqui nos registros,
apostólicos, principalmente de Paulo, é uma tentativa, né, de preservar as mulheres, especialmente mulheres de contexto judaico ou mulheres judias, para que não agissem tal como as mulheres se comportavam no meio pagão. Nós vemos no princípio dos ensinamentos da palavra de Deus também um princípio de ordem e autoridade, algo que o Senhor estabelece, né, em sua palavra, né? Quero, porém, Paulo diz aos Coríntios, 1 carta 11:3, quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Aqui é um princípio de ordem, de autoridade. Não pode ser entendida como uma conduta, né, de dominação, de humilhação, de anulação. Antes, o papel da mulher no contexto, né, de uma família, por exemplo, homem e mulher, conforme a palavra de Deus ensina a nós, o papel da mulher é de estar com a mesma missão. Para isso Deus criou Eva, para ser ajudadora ou aquela que está ao lado, não embaixo, não atrás, mas alguém que está ao lado com a mesma missão, junto para cumprir aquilo que o Senhor determinou em sua palavra. Então, nós vemos que o princípio aqui ligado à cabeça, como diretor do corpo, representa autoridade e não dominação, ordem e não subjugação. Isso que o pecado, né, corrompeu ou deturpou na relação homem e mulher. A mulher não é espiritualmente inferior ao homem, mas está subordinada a ele nessa esfera terrena, especialmente ao seu próprio marido. Então é uma relação de autoridade. Isso é um princípio bíblico. Então a submissão não diz respeito à subjugação, é diferente. A submissão fala da mesma missão, e nesse caso uma mesma missão em que Deus estabelece como princípio a autoridade para a caminhada a dois, homem e mulher, jamais de algo que traga prejuízo ou algo que venha denegrir a figura feminina. Então, para nós entendermos algumas expressões, né, ligadas a palavras ou a passagens bíblicas em que o apóstolo Paulo fala acerca da mulher, devemos buscar compreender o contexto, lembrando que o contexto judaico era extremamente machista, onde a mulher não tinha importância, né, social, apenas tinha importância no limite, né, de sua casa e totalmente sujeita ao marido. Então, nesse contexto, a igreja surge e o apóstolo Paulo, para preservar as mulheres de serem difamadas, de serem acusadas, de serem levianas, o apóstolo Paulo traz aí alguns ensinamentos que para alguns são um tanto severos. Então, para nós concluirmos esta aula, uma das grandes contribuições, segundo Russell Champlin, ele fala do cristianismo para a melhoria das condições sociais do gênero, foi a elevação da mulher, pois as mulheres cristãs podiam sim, né, gozar de melhores privilégios do que no judaísmo. Nós falamos aqui de várias mulheres que tinham participação nos ministérios de Cristo e apostólico. Isso mostra de fato que o olhar cristão para a mulher era diferente, né, daquilo que podia ser observado entre os judeus. Não obstante, podemos observar que algumas práticas judaicas foram transferidas para a igreja cristã, especialmente aquelas que foram influenciadas pelo apóstolo Paulo. Essa é uma consideração, né, desse teólogo, Russell Champlin. De fato, como nós dissemos agora há pouco, devemos analisar as passagens ligadas à mulher dentro do seu devido contexto e não podem jamais, é um erro hermenêutico trazer, né, essa interpretação ou interpretar, né, o texto de certas orientações paulinas nas igrejas do Novo Testamento, trazendo para a igreja ou a igreja ao longo da história ou até mesmo a igreja contemporânea.
devemos lembrar, como nós iniciamos, para o Senhor, homem e mulher, não há diferença no sentido de que um é melhor do que o outro. Nós lemos, e eu vou, para nós encerrarmos, citar novamente esse versículo, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Lembrando que você terá acesso a um material de referência, onde você poderá aprofundar no conhecimento acerca da antropologia cultural do Novo Testamento. Deus abençoe a sua vida grandemente e persevere em conhecer mais do Senhor e da sua palavra.